Querida família, hoje 16 de outubro é dia de São Geraldo Magela, confessor. Ele é invocado como o Santo das Mães. Mas por quê? Parece estranho que um homem, um leigo, irmão religioso, seja chamado assim. Pode parecer que, na verdade, uma mulher casada, abençoada com o privilégio da maternidade, fosse escolhida pela providência divina para esse cargo. Porém, o fato é que inúmeros favores e prodígios obtidos para as mães e seus filhos por intercessão de São Geraldo parecem sugerir o papel que lhe foi escolhido. Embora a Igreja não tenha proclamado oficialmente como padroeiro das mães, espera-se que um dia assim o faça. Durante sua vida, ajudou mães necessitadas, e desde a sua morte, em 1755, tem havido um fluxo contínuo de favores extraordinários, concedidos às mães que lhe rezam. Hoje são milhões os que recorrem a ele em busca de ajuda para obter a bênção da maternidade e para enfrentar as dificuldades que a acompanham. Geraldo, o irmão mais novo dos 5 filhos de Domingos e Benedita Galela Magela, nasceu em 6 de abril de 1726, na pequena cidade de Muro, a poucos quilômetros de Nápoles, no sul da Itália. Ele nasceu já muito doente e foi imediatamente levado à igreja catedral para ser batizado. Também sua infância foi marcada por graças especiais de Deus. Quando tinha apenas 5 anos, costumava ir a uma pequena capela perto de sua casa para rezar. Muitas vezes, ele voltava para casa dessas visitas com um pedaço de pão. Quando questionado sobre isso, ele dizia que um menino muito bonito me deu. Um dia sua irmã Isabel seguiu-o até a capela e observou-o enquanto ele se ajoelhava em oração diante de uma estátua da Mãe Santíssima, segurando o menino Jesus. Então ela viu uma coisa estranha acontecer. O menino Jesus saiu dos braços da Mãe Santíssima e desceu para brincar com o irmão. Depois de algum tempo, o menino deu um pão a Geraldo e voltou para os braços de sua mãe. Isso foi uma espécie de prelúdio para o evento milagroso em que o arcanjo São Miguel lhe daria a sua primeira comunhão. Quando Geraldo tinha 12 anos, a morte repentina de seu pai obrigou-o a abandonar a escola e a começar a trabalhar. Sua mãe o ensinou a alfaiataria para que ele pudesse seguir o ofício de seu pai. Seu empregador tinha uma estranha aversão por ele e muitas vezes o cobria de golpes e maldições. Geraldo aceitou a perseguição como sendo permitida por Deus para o seu bem espiritual. Uma vez ele foi visto sorrindo, mesmo enquanto estava sendo espancado, e quando questionado sobre isso, ele disse: Eu estava sorrindo porque vi a mão de Deus que me atingia. Após o aprendizado de alfaiate, Geraldo serviu por algum tempo como criado doméstico do bispo de Lacedônia, que se recuperava em Muro. Mais uma vez ele manifestou a virtude da paciência ao suportar silenciosamente o temperamento irascível deste homem, que seria digno de honra por ser bispo. Durante esse tempo, um de seus primeiros milagres aconteceu. Um dia ele deixou cair acidentalmente a chave da casa no poço. Com santa simplicidade, baixou no poço uma pequena estátua do menino Jesus. Para a surpresa dos espectadores, quando Geraldo ergueu a estátua, a chave perdida estava na sua mão. Tal jovem naturalmente se voltaria para a vida religiosa. 3 vezes, porém, foi-lhe recusada a admissão numa ordem religiosa, devido à sua saúde frágil. Ele ainda estava determinado a se tornar um irmão leigo, e a ocasião de uma missão conduzida pelos padres redentoristas em Muro deu-lhe uma nova esperança. Ele pediu para ser admitido como candidato na ordem deles, mas novamente foi recusado porque achavam que sua saúde não estaria à altura dos rigores da vida monástica. Porém, o jovem foi tão persistente que o padre Paulo Cafaro, superior dos missionários, aconselhou a sua mãe a trancá-lo no quarto na noite em que saíam de Muro, para que ele não tentasse segui-los. A mãe de Geraldo fez isso. Mas, na manhã seguinte, ao destrancar a porta, encontrou uma cama vazia, uma janela aberta da qual pendia um lençol e um bilhete sobre a mesa, que dizia: Fui-me fazer um santo. Geraldo alcançou os missionários quando eles estavam saindo da cidade. Depois de muitas súplicas e recusas, o padre Cafaro finalmente cedeu e enviou ao reitor da casa redentorista de Iliceto, com esta nota de recomendação: Envio-lhe um irmão leigo inútil. Esse irmão leigo inútil deveria fazer o trabalho de 4 homens, segundo o testemunho de quem trabalhava com ele. Em seus curtos 6 anos como redentorista, Geraldo avançou rapidamente na santidade.
A sua vida de oração era contínua e o seu espírito de obediência era tão perfeito que várias vezes chegou a aparecer em lugares distantes, em resposta aos pedidos tácitos do seu superior ausente. Até os seus confrades passaram a homenageá-lo como santo. Grande parte de sua vida como irmão foi dedicada a viajar e a ajudar os missionários. Eles o consideravam um companheiro inestimável, porque ele teve um sucesso notável em trazer pecadores aos sacramentos e em induzir muitos a reparar suas más confissões do passado. As pessoas o seguiam por toda parte e já o chamavam de Il Santo, o Santo. A verdadeira santidade deve ser sempre provada pela cruz, e foi em 1754 que Geraldo teve de passar por uma grande prova, que pode muito bem ter merecido para ele o poder especial de ajudar as mães e os seus filhos. Uma de suas obras de zelo foi a de encorajar e ajudar as meninas que desejavam ingressar no convento. Muitas vezes, ele até conseguiu o dote necessário para alguma pobre moça que de outra forma não poderia ser admitida numa ordem religiosa. Neria Cadiano foi uma das meninas atendidas por Geraldo. No entanto, ela achou a vida no convento desagradável e em 3 semanas voltou para casa. Para explicar a sua ação, Néria começou a espalhar falsidades sobre a vida das freiras. E quando o bom povo de Muro se recusou a acreditar em tais histórias sobre um convento recomendado por São Geraldo, ela decidiu salvar a sua reputação, destruindo o bom nome de seu benfeitor. Assim, numa carta a Santo Afonso Maria de Ligório, superior de São Geraldo, ela acusou este último de pecados de impureza, com a jovem filha de uma família, em cuja casa São Geraldo frequentemente permanecia em suas viagens missionárias. O irmão foi chamado por Santo Afonso para responder à acusação. Em vez de se defender, porém, permaneceu em silêncio, seguindo o exemplo de seu divino mestre. Diante do seu silêncio, Santo Afonso nada pôde fazer, senão impor uma severa penitência aos jovens religiosos. Foi negado a Geraldo o privilégio de receber a Sagrada Comunhão e proibido qualquer contato com estranhos. Não foi fácil para Geraldo desistir do seu trabalho em favor das almas, mas esta foi uma pequena penitência, comparada com o ser privado da Sagrada Comunhão. Ele sentiu isso tão profundamente que até pediu para ser libertado do privilégio de servir a Santa Missa, com medo de que a veemência do seu desejo de receber o fizesse arrancar a hóstia consagrada das próprias mãos do sacerdote no altar. Algum tempo depois, Neri adoeceu gravemente e escreveu uma carta a Santo Afonso confessando que suas acusações contra São Geraldo tinham sido pura invenção e calúnia. O santo encheu-se de alegria com a notícia da inocência de seu filho espiritual. Mas Geraldo, que não ficou deprimido no momento de seu julgamento, não ficou excessivamente exultante na hora da sua vindicação. Em ambos os casos, ele sentiu que a vontade de Deus havia sido cumprida, e isso bastava para ele. De poucos santos, houve tantos eventos maravilhosos registrados como o de São Geraldo. O processo de sua beatificação e canonização revela que seus milagres foram da mais ampla variedade e profusão. Ele frequentemente caía em êxtase quando meditava em Deus ou em sua santa vontade, e nessas ocasiões seu corpo era visto erguido, vários metros acima do solo. Existem registros autênticos que provam que, em mais de uma ocasião, lhe foi concedido o milagre incomum de ser visto e falado em 2 lugares ao mesmo tempo, a bilocação. A maioria de seus milagres foi realizada a serviço de outras pessoas. Acontecimentos extraordinários, como os seguintes, começam a parecer comuns quando lemos sua vida. Ele devolveu a vida a um menino que havia caído de um alto penhasco. Abençoou o escasso suprimento de trigo de uma família pobre e durou até a colheita seguinte. Várias vezes multiplicou o pão que distribuía aos pobres. Um dia ele atravessou a água para levar para a segurança da costa um barco cheio de pescadores ameaçados pelas ondas tempestuosas. Muitas vezes, Geraldo contou às pessoas sobre os pecados secretos em suas almas que elas tinham vergonha de confessar, e as levou à verdadeira penitência e ao perdão no confessionário. O seu apostolado milagroso pelas mães também começou durante a sua vida. Certa vez, quando ele saía da casa dos amigos, a família Pirofalo, uma das filhas gritou atrás dele, dizendo que havia esquecido o lenço. No momento de percepção profética, São Geraldo disse: "Fique com ele, será útil para você algum dia." O lenço foi guardado como uma preciosa lembrança de Geraldo. Anos mais tarde, a menina a quem ele o dera corria perigo de morte durante o parto. Ela se lembrou das palavras do santo e pediu logo o lenço.
Quase imediatamente o perigo passou e ela deu à luz uma criança saudável. Em outra ocasião, as orações de São Geraldo foram feitas por uma mãe quando ela e seu filho, ainda não nascido, estavam em perigo. Ela e a criança passaram pela provação com segurança prontamente. Sempre com a saúde frágil, era evidente que Geraldo não viveria muito. Em 1755 foi acometido por violentas hemorragias e sua morte era esperada a qualquer momento. No entanto, ele ainda não havia ensinado uma grande lição sobre o poder da obediência. O seu diretor ordenou-lhe que ele ficasse bom, se fosse a vontade de Deus, e imediatamente a sua doença pareceu desaparecer e saiu da cama para voltar à comunidade para trabalhar. Ele sabia, porém, que a cura era apenas temporária e que lhe restava pouco mais de um mês de vida. Em pouco tempo ele teve que voltar para a cama e começou a se preparar para a morte. Ele estava absolutamente abandonado à vontade de Deus e mandou colocar na sua porta a seguinte inscrição: Aqui se faz a vontade de Deus, como Deus quer e enquanto Ele quer. Muitas vezes ele era ouvido dizer essa seguinte oração: Meu Deus, desejo morrer para fazer a vossa santíssima vontade. Entre a meia-noite do dia 15 de outubro e a madrugada do dia seguinte, sua alma inocente voou para Deus. Por ocasião da morte de Geraldo, um irmão sacristão, em sua excitação, tocou o sino como se fosse uma festa, em vez de tocá-lo como para um funeral. Milhares vieram ver o corpo do Il Santo e tentaram encontrar uma última lembrança, uma relíquia daquele que tantas vezes os ajudara. Após a morte de sua mãe, milagres começaram a ser relatados em quase todas as partes da Itália, atribuídos à intercessão de São Geraldo. Em 1893, o Papa Leão XIII o beatificou e em 11 de dezembro de 1904, o Papa São Pio X o canonizou. Acima de tudo, as mães da Itália levaram Geraldo a sério e fizeram dele o seu padroeiro. No processo de sua beatificação, uma testemunha atestou que ele era conhecido como Il Santo dei Felici Parti, o santo do parto feliz, bem-sucedido. Sua fama, nesse sentido, se espalhou tanto que, em muitos países do mundo, as mães não pensariam em entrar no confinamento sem ter uma medalha de São Geraldo. Essa devoção tornou-se muito popular na América do Norte, principalmente nos Estados Unidos e no Canadá. Milhares de mães experimentaram seu poder. Muitos hospitais dedicam a ele suas maternidades e distribuem medalhas e folhetos de orações de São Geraldo às suas pacientes. Milhares de crianças receberam o nome de Geraldo por pais que estavam convencidos de que, por sua intercessão, seus filhos nasceram saudáveis. Até as meninas recebem o nome de Geralda. Uma das maiores virtudes de Geraldo era a confiança, e seu lema favorito era Deus proverá. Certa vez, quando estava em peregrinação com alguns estudantes clericais, usou as últimas moedas para comprar algumas flores para o altar. Ao colocar as flores diante do altar, ele disse: Senhor, eu cuidei de vós. Agora vós cuidais de mim e dos meus alunos. E o Senhor providenciou dinheiro suficiente para o resto da viagem. Quando a falsa acusação foi feita contra ele, a todas as súplicas de amigos para se defender, ele respondeu: Cabe a Deus cuidar disso. Com a saúde debilitada e em perigo de morte, sua confiança em Deus não vacilou nem um pouco. Assim, São Geraldo mostrou-se um modelo que as mães podem imitar na confiança em Deus, na qual a vida matrimonial deve se basear. São Geraldo Magela, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.